Estamos aqui mais uma vez para falar sobre hipnose, hipnoterapia. Boa noite, guerreiro, seja bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre fibromialgia e hipnose. Olha, isso aí vai dar um bom papo aqui, hein, Carlos? Vai dar sim, porque é uma coisa um assunto muito legal, um assunto que eu gosto. Falar sobre dor, né? Falar sobre fibromialgia, eu acho que é um assunto legal. Não, E cadê o Hamilton Foram convidados. E o Guilherme? Não chegaram ainda? Então, Guilherme não pôde participar. Opa, o que aconteceu aqui? Vamos ver de novo aqui. O que aconteceu aqui? Tem que tirar o óculos, porque você sabe como é que é, né? Idade. Estamos na idade, né? Maria do Carmo, seja bem-vinda. O Hamilton acabou de entrar também. Entrou agora, Hamilton? O Hamilton entrou. Sejam todos bem-vindos. A gente está se preparando para a nossa live. Hoje a gente precisou começar um pouquinho mais tarde, porque o Carlos, que é o nosso palestrante hoje, tinha atividades na academia lá, né? Estava dando aula. A pessoa é especial. Conseguiu falar com o Guilherme? Eu mandei aqui o convite, né? Deixa eu ver aqui, alguém mandou algum... Às vezes tem... Deixa eu ver se ele entrou aqui agora. 2 minutinhos a gente já começa, tá, pessoal? Lembrando que hoje a gente vai falar sobre fibromialgia e hipnose. Isso, entrou alguém aí. O Hamilton entrou, gostei da janelinha, Hamilton. Exatamente. Olá, boa noite. Boa noite, Hamilton. Tudo bem? A câmera estava invertida, rapaz. Pois é. Deixa eu chamar aqui o Guilherme de novo. Está tendo algum problema lá, porque só está dando aqui que ele não pôde participar. Vamos chamar de novo aqui. Aconteceu algum... Esse é o online. O online é coisas de tecnologia. Convidei o Guilherme de novo aí. Vamos ver se agora vai. Tá. Bom, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa live de número... Hamilton, você que é o bom dos números aí. Eu acredito que seja de número 18. Isso, é isso aí mesmo. 18, né? A gente sempre falando de hipnose, de hipnoterapia, desmistificando, mostrando para as pessoas que a hipnose é muito mais simples do que as pessoas imaginam, né? Que não há nada de ocultismo, nada que seja diferente da nossa realidade do dia a dia, né? E nós fazemos parte do grupo Treinamentes, tá? É um grupo que tem essa função. Nós nos reunimos, o Carlos, o Hamilton, eu, o Guilherme, nós nos reunimos para aumentar o nosso conhecimento, tá? E poder trabalhar melhor a hipnose, para que a gente possa agregar o conhecimento que cada um de nós temos aos outros, fazendo com que nós nos tornemos melhores profissionais, mais qualificados, né? E podendo, enfim, fazer um melhor atendimento aos nossos clientes. Então, nós todos que estamos aqui, somos todos hipnoterapeutas. Eu vou começar me apresentando, depois eu vou pedir que o José Hamilton e o Guilherme façam o mesmo, e depois eu apresento o Carlos, o nosso palestrante. Pode ser assim, pessoal? Pode. Vamos lá. Eu sou o Marcelão, eu sou hipnoterapeuta na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Eu tenho uma clínica aqui, sou professor de hipnose clássica também, e estou à disposição para todo mundo aí, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, Hamilton. Boa noite a todos, meu nome é José Hamilton, eu sou hipnoterapeuta aqui na cidade de Anápolis, Goiás, com atendimentos presenciais e também atendimentos online para todo o Brasil. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui nos assistindo,
Ana Paula, Cleverson e todas as outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos e estejam conosco até o final da live. Vocês verão que vai ser sensacional. Guilherme? Viu? Opa, se apresenta. Boa noite a todos. Eu sou o Guilherme, sou aqui de Santos, né, litoral da Baixada Santista. Atendo também presencialmente online. Muito bem. Então, deixa eu me apresentar, né? Só faltou eu. Vai lá. Eu sou o Carlos Pimenta, sou proprietário aqui do Espaço Funcional. A gente tem aqui uma clínica que a gente atende desde a parte de fisioterapia, terapias integrativas, e uma das especialidades nossas aqui é a hipnose em vários segmentos, né? Basicamente ligado também à dor, doenças crônicas, casos complexos e etc., porque o nosso público requer esse tipo de atenção especial. É isso. Aqui, só aqui de São Paulo. Carlos. Oi, fala. Então, já que você está falando disso aí, né? Você falou Sim, do seu público e tudo mais, aí eu já vou aqui já com as minhas perguntas aqui, certo. tá? Já vou abrir o hall de perguntas. Opa, tá? manda. Carlos, por que você está falando de hipnose e fibromialgia? Na realidade, Marcelão, porque é uma doença que vem crescendo muito em números, né? E quando se fala em dor, esse é um campo de atuação ainda em desenvolvimento, né? E que a gente, como hipnólogo, pode contribuir muito. E com hipnose, não só com hipnose, mas principalmente hipnose com psicoeducação, né? E ajudar a qualidade de vida dos clientes dentro de aí um trabalho multidisciplinar, né? Mas, Carlos, dá uma explicada aí, dá uma contextualizada, olha que palavra bonita, Tá, né? bonito, né? Bonito. No que é fibromialgia, porque as pessoas, às vezes, a gente ouve falar muito, né? Sim. Mas muitas pessoas não sabem nem o que é, como que é. Você pode dar uma explicação disso pra gente? Tá, vamos lá. Resumidamente, né, Marcelo? Senão não vou ficar falando Sim. muito, não. Sim, é uma dor que ocorre nos tecidos fibrosos e musculares, né, em diferentes partes do corpo. E só para você ter uma ideia, a cada 10 pessoas, 9 são mulheres. E acontece geralmente mais perto de tendões, articulações, e o nível de sensibilidade é muito grande, muito alto, né? E existem também, eventualmente, outros sintomas, né? Então, eles aparecem mais comumente na fase adulta, tá? Da adulta para frente, né? Vamos lá, sei lá, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos para frente, né? E o critério de identificação, ele é clínico. E pode ser identificado sem exames ou com exames, se o médico quiser investigar alguma particularidade, né? E aí tem aqueles 18 pontos que todo mundo vê, aqueles quadros na internet e tal. Ah, se você tem 11 pontos, você pode ter fibromialgia, etc. Mas e também tem a questão de persistência, né, ao longo do tempo e alguns outros sintomas, né, que pode dar aí apoio para um diagnóstico médico. Mas não vou entrar nesse mérito aí, porque é diagnóstico médico, eu não sou médico, então só para dar uma contextualizada, né? Tá, você não vai falar do diagnóstico médico, não, né? Não. Mas, né, eu sou um cara muito curioso, tá? Quais são os outros sintomas, os sintomas que tem da fibromialgia? Tá, aqui eu vou falar os que já apareceram aqui, tá? Algumas pessoas sentem sensação de inchaço, distúrbios de sono, muito comum, cansaço, por causa da dor, não dorme, fica cansado, pernas irrequietas, né? A perna aqui fica... Sem aquela sensação de perna irrequieta, tá? Muita coisa de baixa resistência à atividade física, obviamente devido ao sedentarismo, né? Estados de estresse, né? Ansiedade, depressão, enfim. Problemas com a memória também, por causa do dorme, essa parte mais emocional, né? Algumas pessoas falam que se sentem o intestino meio irritado, tá? Dor de cabeça, dor nos pés, sensibilidade, possivelmente outros aí, tá? Mas eu só estou falando o que eu já vi, já pintou por aqui. Pera um pouquinho, antes de qualquer outro falar aí, será que eu tenho fibromialgia? Preciso ir no médico. Não, assim, tem que ir no médico porque, assim,
muitas outras doenças têm sintomas parecidos. Por exemplo, tem um problema emocional e tem essa perna irrequieta, por exemplo, um dos alunos nossos aqui tinha esse problema das pernas irrequietas. Mesmo parado, ele ficava... Mas o problema dele, ele trabalhava numa profissão altamente estressante, que era de enfermagem, em 2, 3 empregos, um negócio assim. Então, isso mexe. Mas então, por isso que eu falei para vocês, o diagnóstico, ele é médico. Não, eu falei aqui o geral, porém, tem que procurar quem pode dar esse tipo de diagnóstico. Ninguém achando, pelo amor de Deus, ninguém achando porque tem um problema de estômago, uma úlcera, tem fibromialgia. Não é assim. Vai procurar o especialista ali, que ele vai dar a tratativa certa. Perfeito. Eu vou deixar os meus colegas participarem aí, porque senão eu vou só ficar fazendo pergunta aqui. Bora lá. Vamos lá, Guilherme. Você tem alguma coisa para perguntar aí? Fala muito. Eu sempre tenho, né? Sempre tem alguma coisa para perguntar. A minha dúvida, assim, é o que causa a fibromialgia? Essa é a pergunta mais fácil de responder. Ninguém sabe. Nem muito menos eu. Ninguém sabe o que causa. Mas, em geral, essas pessoas têm mais sensibilidade à dor. Então, sei lá, vamos, metaforicamente falando, parece que a pessoa tem um alarme defeituoso dentro dela, desregulado, que toca mais vezes e de uma forma mais intensa. Tá bom? Essa é uma metáfora somente. Algumas hipóteses, digo algumas, pode estar ligado a algum trauma físico, infecções ou até problemas psicoemocionais. Entendi. Então tem a ver mais com a percepção da pessoa mesmo, não é uma coisa mais da mente. Exato. A dor, quando a gente fala é coisa da sua cabeça, coisa da sua mente, a gente já discutiu isso em lives passadas, tudo processa dentro do cérebro, e percepção de dor é uma coisa que é processada no cérebro. Então, acho que assim, a gente não tem que se ofender quando alguém fala assim, é coisa da sua mente. Vai dar uma olhada nas nossas outras lives lá do Treinamentos, aproveita lá, porque eu falei, acho que foi, eu não lembro quanto eu falei, se foram 2 lives ou 3 lives que eu já passei e segmentei esse assunto em várias frentes, e é legal você ir lá dar uma olhada nisso. Sim, é um processo que envolve tanto a mente quanto o físico, né, causando a dor. Exatamente. Então, se é um processo mental, assim, contextualizando para quem está assistindo, né, a dor, ela é real ou não? Ela é real, sim. Não importa se tem a lesão ou não. Isso deixa bem claro. Porque, assim, em processo de fibromialgia, você vai falar assim, eu não tenho lesão nenhuma. Eu não tenho porquê eu ter dor de fibromialgia. E aí eu vou explicar para você uma coisa que eu já falei, acho que em 1 ou 2 lives para trás. Você tem o problema de rede neural. Você tem a rede neural e em cima dessa rede neural você tem um sentimento associado, né? Então, se você ativa a rede neural, você vai sentir dor. Não importa se você tem uma lesão. Vou dar um exemplo. Eu gosto de trabalhar com extremo. Vamos lá, né? Vamos ver se você é feliz. Teve um acidente de carro. Você capotou o carro, blá, 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 e aquilo foi muito traumático para você pode ter se machucado pouco, tal, não sei o quê. Então, toda vez que você lembra daquele acidente, você dói. Mas dói por quê? Dói porque você ativou aquela mesma rede neural. E aquela rede neural tem aquele sentimento, aquela sensação, aquela percepção. Percepção não, a percepção é processada, mas você ativa também o sentimento, entendeu? Em traumas, isso é mais fácil de ver em traumas, né? Quando você tem um trauma, você tem alguma coisa associada. Então, você lembrou da memória, associou um sentimento, uma sensação, alguma coisa. No processo de dor é a mesma coisa. Você pode ou não ter a lesão. Se a rede neural for ativada, vai ter dor sim. E quais são as principais maneiras de tratar a fibromialgia? Tá. Se a gente pensar em casos mais graves, vou dar um exemplo de um caso mais grave, né, para poder falar bastante coisa. A primeira coisa é medicamento, a medicamentosa, né, a primeira que todo mundo busca. Isso é a critério do médico ou do psiquiatra. Alguns medicamentos da psiquiatria também servem para fibromialgia, mas aí é uma questão médica, eu não vou entrar no médico. Tratamento psicoemocional, né, psicanálise, psicologia, aconselhamento, o que o cliente achar que é bom para ele. Então, essa é uma parte muito emocional, muito importante, que eu gosto bem de salientar, né? Outra coisa, terapias alternativas, por exemplo.
Hipnose clínica, que é o nosso caso, acupuntura, massagem, reiki, aspectos associados à fé, né? Não estou falando de religião ou de filosofia, mas a fé ajuda bastante, tá? Meditação, qualquer outra coisa aí que a pessoa achar que ajuda, basicamente, se ela acredita nisso, de alguma forma vai ajudar, tá bom? Vai funcionar, tá? A gente já falou isso e fartamente nas outras lives. Exercício físico adequado e de forma regular, consistente e crescente, é imprescindível. Para a fibromialgia, é imprescindível. É a meta a ser alcançada, o padrão ouro. É o quê? A pessoa se movimentar, fazer atividade física. Fazer atividade física é o melhor remédio para a fibromialgia. Obviamente, o nosso trabalho, junto com o trabalho de todos os outros profissionais, né? Cada um na sua área de atuação e sempre contribuindo aí para o bem maior, né? Isso é importantíssimo. Então, só contextualizando, eu vi que tem gente que chegou agora também. Isso. Então, a pessoa tem algum gatilho, né? Esse gatilho desperta, aciona as redes neurais e a pessoa acaba sentindo dor. E aí ela pode tanto tomar remédio quanto usar tratamentos alternativos para poder amenizar essa dor. Sim, é sempre assim. O tratamento que escolhe é a pessoa, né? A gente não entra nesse mérito. Tomar remédio é uma opção, ir no médico, no psiquiatra é outra opção. Eu acho assim, nesses casos, a multiplicidade, o trabalho em conjunto, às vezes é necessário um trabalho de fisioterapia, às vezes é um trabalho de um profissional de educação física. Eu prefiro e acho sempre importante a multidisciplinaridade. Um trabalho conjunto é muito melhor do que um trabalho, vou fazer só isso ou só aquilo, né? Então, por isso, sempre procura aí os especialistas, cada um dentro da sua área de atuação. Pessoal, só gostaria de acrescentar antes da sua pergunta, Guilherme, eu gostaria de falar para o pessoal que nós estamos aqui, o grupo Treinamentes, hoje a gente está falando de hipnose e fibromialgia com o professor Carlos Pimenta, tá? Ele é especialista em dor, e a gente está pedindo aí, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, aproveitem para fazê-los, para que a gente possa ajudá-los e transformar nossa live numa live mais participativa, né? Exato, eu vou responder as perguntas. Responder a pergunta da galera, manda aí, depois eu respondo tudo lá no final, ou a critério do pessoal aí, tá bom? Para não perder aqui, porque senão fica esses negócios assim, eu fico perdido. Mas enfim, vamos lá, bora aí. Bora lá, Guilherme. Vamos lá, uma última pergunta. Já também estou perguntando demais. A gente falou aí sobre tratar com remédio e falou sobre tratamento alternativo, que é sempre uma boa, Sim. né? É sempre bom a gente não depender tanto de remédio, né? Uma coisa que às vezes não tem tanto efeito colateral. E falando de tratamento alternativo, a gente vai entrar aí na nossa área, que é a hipnose. Isso. Como que a hipnose entra aí, né, no tratamento da fibromialgia? Vamos lá. Ela entra pelo menos em algumas frentes, para trabalhar problemas emocionais ou traumas, né? Dá uma nova compreensão, um novo entendimento a fatos e situações do passado, que alcançaram, ou que aconteceram, ou atuais também, né? Pode estar acontecendo um monte de coisa, e novas perspectivas, né? Trabalhando a ansiedade. A ansiedade tem ligação com o futuro, né? Lembrando que, do jeito que a gente usa a hipnose, nós estamos se baseando em processos, em procedimentos estabelecidos e nas melhores práticas de psicoeducação, que é imprescindível. É conversar, é ter empatia em ajudar o cliente a gerenciar aí a sua dor. Mais uma vez, eu sei que o Marcelão já falou, mas eu quero deixar bem claro que a gente não compactua com charlatanismo, com curas mágicas, com gurus, com influencers, com abandono de tratamento em curso, deixar de tomar remédio. Pelo menos aqui no nosso grupo, nesse grupo a gente trabalha com base na ciência e com muito estudo. Muito estudo. Aqui não tem amadorismo. A gente, pelo menos aqui no grupo de treinamentos, nos grupos que a gente tem, a gente procura sempre se ilustrar e fazer o nosso melhor com base na ciência, sem hipnose quântica, sem, sabe, uns negócios malucos que a gente vê por aí. Ô Carlos. Tem uma pergunta aqui do Cleverson. Opa, pode falar, meu. Não. Leia a pergunta do Cleverson. Ou se não, deixar para o final, né? Enfim. Manda abraço. Pode ser. Deixa eu ler aqui.
Então vai lá. Deixa eu ler, porque eu tô precisando falar, não falei nada hoje Então ainda, fala aí. eu gosto de falar muito. Eu sei que você gosta de falar pra cá. Deixar, você vai falar a live toda. Vai, manda abraço. Olha só, eu vou juntar a pergunta do Cleverson a uma que eu estava pensando aqui, viu, Carlos? Tá bom, O Cleverson escreveu assim, nosso amigo Cleverson escreveu assim. Eu sou mestre. Tocou no assunto psicoeducação, a consciência do problema alivia a sintomática? Eu queria aproveitar, Carlos, para que você falasse um pouquinho sobre a importância e o que é a psicoeducação. Tá bom. Eu já falei na live anterior, né? Existem aspectos biopsicossociais da dor que são importantes da gente analisar. Então vamos quebrar esse negócio em várias partes aí para a gente chegar onde tem que chegar, lá onde o Cleverson falou, tá? São coisas importantes quando a gente vai trabalhar a hipnose com dor, a gente entender o meio, as crenças, o ambiente familiar, comportamentos, os ecossistemas das relações, etc. Eu falei tudo isso na live passada, vai lá dar uma olhada na live passada que eu falei sobre isso, tá bom? E esses aspectos biopsicossociais de contexto não são cobertos na maioria dos tratamentos de hipnose, tá? Que focam exclusivamente em técnicas. O pessoal quer fazer técnica, tá? Na minha opinião, são fundamentais de serem entendidos, pelo menos visitados ali, e minimamente alinhados e acompanhados. Vai segurando aí que eu vou chegar lá no do Cleverson, tá? Depois, a psicoeducação, quando a gente acompanha isso e faz a psicoeducação junto, então eu tenho o contexto, e aí a gente entra com a psicoeducação nesse contexto, porque não é fazer técnica, gente. Eu tenho que entender o contexto da pessoa para aí eu entrar com a psicoeducação, para depois eu entrar com a técnica. Então o que eu faço? Quando a gente começa a explicar para o cliente o que está acontecendo, etc, ele já se acalma. Então quando a gente tem tudo mapeado, porque a sacada está aí, eu mapear e começar a explicar para o cliente. Aí o que acontece? Ele já se acalma. Porque ele tem o quê? Conhecimento. Então, o falar do cliente, ele está falando, o conhecimento que a gente está passando, está explicando de uma maneira muito amigável para ele, e principalmente, para esses dois, o conhecimento, o entendimento. O conhecimento e esse processar, o entendimento, é isso que liberta o cliente. Por isso a psicoeducação é importante, cara. A gente não pode negligenciar a psicoeducação. Ela é tão importante quanto a própria técnica que a gente vai fazer. Olha, muito bom, Carlos. E, bom, dentro ainda desse tema, que é um tema bastante interessante, você pode dar um exemplo assim, de como você usa a psicoeducação no dia a dia, aí na sua clínica? Tá, vamos lá. Primeira coisa é a gente acolher a pessoa. Né? Entender, ouvir a pessoa, fazer perguntas e preencher, obviamente, a nossa ficha de avaliação, onde a gente está mapeando, né? E montar um quadro do que aconteceu e o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Identificar se tem algum trauma, se tem algum problema emocional na história do cliente. Geralmente, ou pelo menos nos casos que eu recebi, sempre tem um componente emocional muito forte, tá? Estados que a gente atribui ao grupo de injustiça. Lembra aqueles grupos? O grupo de injustiça. Raiva, top, campeão, raiva, mágoa, ódio, culpa, podendo ou não estar associado aí a processos de baixa autoestima pessoal, tá? Então essa é a primeira parte. Depois a gente entendeu, mapeou tudo, aí eu começo a psicoeducar o cliente, porque não adianta, não consigo psicoeducar sem entender o contexto. É ficar falando blá, 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 não, eu tenho que entender, geral, o contexto, e aí eu começo a psicoeducar o cliente. Geralmente eu desenho o que está acontecendo com ele, porque para mim é mais fácil, eu sou mais, tenho uma grande facilidade em desenhar, explicar desenhando. Então eu desenho para ele o que está acontecendo com ele, né? Motivadores, explica um pouquinho de redes neurais, de neurociência, sem ser chato, né? Porque o negócio é passar numa linguagem que a pessoa vai ouvir. Eu parto do pressuposto que a pessoa não sabe nada, então eu tenho que explicar da maneira que ela entenda. E não falar jargões científicos, isso é para outro profissional, não é para mim não. Tá? Então, e aí eu uso, né,
o conhecimento da psicanálise, entre outras técnicas, aí a gente faz aquele mapeamento e explica o que está acontecendo. A linguagem que a pessoa entenda, tá? Desmistifico a hipnose, tiro dúvidas, faço aí um primeiro contato com a hipnose, inclusive em alguns casos eu sempre passo uma liçãozinha para casa, porque quando tem dor tem lição de casa, tá? E por que eu faço desmistificar a hipnose? Putz, a gente já falou 1 milhão de vezes isso, né? A quantidade de coisa que tem em filme, televisão, série, YouTube, a hipnose mística, a hipnose neuro, sei lá o quê, a hipnose, como é que chama lá? Eu até esqueci, eu até falei no começo lá, quântica. Quântica, essa desgraça, hipnose quântica, e o escambau, cara, isso chacoalha a mente da pessoa e faz um liquidificador de coisa errada. A hipnose não tem nada a ver com misticismo. É uma ciência, é baseada em protocolos, é baseada em melhores técnicas. Você entendeu? A gente estuda. É para isso, para fazer um negócio legal, um negócio correto, um negócio que funciona. E não chegar a hipnose mística e quântica e sei lá o que os caras vão inventar. Isso não, aqui não tem isso aqui não, cara. Muito bom, Carlos. Você falou bastante da psicoeducação, achei muito, muito interessante. Estou vendo aqui a Maria do Carmo colocou observação. Por isso é muito importante a confiança no terapeuta. Sim, realmente é muito importante. E eu queria dizer o seguinte, você falou bastante da psicoeducação e você falou que logo após a psicoeducação é que você vem com a hipnose. É isso mesmo? É nessa hora que... Então, primeiro a gente mapeia, né? E depois, nas próximas sessões, a gente aplica o planejamento do que eu fiz, né? E aí eu uso a melhor técnica para o cliente, não é para mim. Que eu sou mais... Não, a melhor técnica que vai fazer tem o melhor efeito no cliente, né? Dentro do que ele me traz, né? Para juntos resolvermos aí da maneira mais assertiva. Então, veja bem, a importância de você fazer um mapeamentinho bem legal, para você aí fazer um planejamento do que você vai aplicar com ele, né? Eu vou planejar isso aqui, vou aplicar isso em qual tempo, em qual sequência, etc, etc. E aí as técnicas podem ser as mais diversas, né? Que vai desde a regressão até técnicas mais simbólicas, metafóricas. Também eu ensino técnicas para ele gerenciar a dor, né, conforme eu mostrei na live anterior. E, vai lá na live anterior e dá uma olhada nela lá, que foi bem legal. Mais propaganda nossa aí, tá? Então, tudo isso é um processo, com várias sessões, né? É mais rápido do que um trabalho tradicional? Claro que é, né? Mas não é mágica. Não tem magia, não, tá? E eu quero deixar bem claro que, em casos complexos, certamente precisa de mais sessões de acompanhamento, tá? Pelo próprio contexto de como funciona o processo da dor. Só gostaria de acrescentar, o seguinte, a gente teve o comentário a respeito da importância da confiança no terapeuta, né? E a nossa ideia de fazer essas lives está exatamente engajada nisso, né? E mostrar para as pessoas que nós não estamos aqui simplesmente colocando informações à toa. A gente quer mostrar que nós temos esse conhecimento, que nós temos esse estudo, que nós tivemos o cuidado de criar um grupo, né, de profissionais da área, porque por mais preparado que eu esteja no meu dia a dia dentro do meu consultório, né, muitas vezes vai acontecer e acontece de repente surgirem casos diferentes, de surgirem condições diferentes de tratamento que talvez não seja a minha especialidade e de repente eu me sinta mais à vontade de virar para o meu cliente e falar, olha, eu vou encaminhar você para o José Hamilton, porque ele talvez seja o melhor terapeuta para você, né? Ou, de repente, eu não consegui ajudar aquela pessoa da forma como
teria que ser? De repente, ô Guilherme, você tem alguma sugestão? Ô Carlos, você tem alguma ferramenta a mais? E isso agrega ao nosso cliente, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha conhecimento, não existe uma pessoa que saiba tudo, tá? A gente vai agregando conhecimentos. Então, eu acho que essa ideia do treinamento, além de ser muito boa, né, para nós que agregamos o nosso conhecimento, é excepcional para os nossos clientes, tá? Então, continuem perguntando, continuem participando, muito obrigado. E vamos lá, Milton, desculpa interrompê-lo. Marcelão, você é o cara, Marcelão. Você não interrompe, você nos ensina. Bom, estávamos... eu percebi que nos últimos minutos, Araújo entrou e a doutora psiquiatra, a doutora Lohane Cristine, tinha acabado de entrar também. Vocês que chegaram agora, estamos falando sobre a hipnose e a fibromialgia. Já temos aqui mais de meia hora de live comentando sobre hipnose e fibromialgia. E vocês podem depois rever do início, tá? Vocês que chegaram agora, podem rever do início, podem fazer perguntas também agora, se quiserem. E queria agradecer a participação de vocês. Ô Carlos, eu queria só fazer uma última pergunta aqui, para você não falar que eu estou falando demais. Manda. É que nós já falamos o que é fibromialgia, sintomas, psicoeducação, hipnose. Então já falamos bastante coisa, mas eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre resultados. Tá, vamos lá. Geralmente o resultado é muito bom, mas existem casos de dores e pessoas mais complexas, tá? E que são inseridas em contextos muito mais ruins, tóxicos, né? Então elas avançam em velocidade diferente de pessoas que estão em um ambiente mais favorável, né? Dá uma olhada na live passada, em outros casos, a pessoa pode até estar num ambiente favorável e a dor persistir, mas num grau menor de intensidade, tá? O que para mim já é excelente, e que para a maioria deles já é excelente também. Obviamente, mais uma vez eu falo, não tem mágica. A pessoa também precisa se policiar, porque a maioria do tempo ela não está aqui comigo. Elas estão nas suas casas, fazendo as suas atividades, fazendo as suas coisas. Não adianta nada a pessoa chegar aqui com dor, sair bem do consultório e depois querer bater uma laje, entendeu? Não adianta isso, né? Então, ou, por exemplo, ela sai daqui, legal, vai para a casa dela e não faz a lição de casa que eu passei para ela fazer. Então, o que eu quero é que a pessoa saia daqui sem dor e persista. Porque uma coisa é o seguinte, qualquer um pode hipnotizar a pessoa e a pessoa sair daqui com dor. Mas essa dor, esse benefício vai persistir ao longo do tempo? Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque hipnotizar a pessoa, olha aqui, ó, e você não vai ter dor, é moleza, cara. O problema é todo o resto, que é o que eu falei até agora. Todo esse resto tem um peso fenomenal em cima da pessoa. Existe todo um contexto quando a gente fala de dor. Não é... E aí o que acontece? A pessoa vai para a casa dela porque ela só fica uma hora aqui e fica o resto da vida na casa dela. Se ela fizer tudo errado, por exemplo, se ela não tomou o remédio, se o médico mandou o remédio, tem que tomar o remédio. Se o médico mandou fazer atividade física, tem que fazer atividade física. Se eu passei a lição de casa, porque se o médico manda tomar o remédio, todo mundo toma. O cara vai lá e toma, porque foi o médico que mandou. Só que eu estou falando para fazer um monte de coisa em casa, para você poder gerenciar a sua dor. Porque o negócio é aí que está o negócio. Eu tenho que manter sempre minha dor no nível aceitável, no que é bom para mim, para eu tocar a minha vida. Então tem que fazer lição de casa. Então o que a gente fala para fazer, tem que fazer. Entendeu? Então é aí que está o segredo. É aí que mora todo o negócio. É persistir o benefício. E obviamente tem muita coisa. A gente tem aquele mito de 3 sessões de hipnose eu resolvo qualquer coisa. Em caso de dor complexa, pessoas complexas, com dores complexas, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu atendo pessoas que têm problemas complexos e a pessoa vem recorrentemente aqui. É igual, por exemplo, a pessoa não vai recorrentemente, por exemplo, no psicanalista, no psicólogo, no médico.
Em alguns casos, sim, tem que vir recorrentemente aqui no hipnoterapeuta. Óbvio, o primeiro trabalho é mais intenso, obviamente, mas depois tem um trabalho de manutenção, porque eu tenho que entender se aquilo que eu fiz, nesse contexto de dor, que é um contexto muito complexo, ele está funcionando. Eu tenho que fazer um ajuste. Às vezes você não vai no médico, o médico muda o remédio. Eu também, às vezes, tenho que fazer o ajuste aqui, porque eu quero o quê? Que o benefício persista o máximo de tempo possível. E a própria pessoa consiga se gerenciar, né? Não é que eu quero que o cara venha aqui para o resto da vida. Não. Eu quero que a pessoa tenha o que eu sempre falo, protagonismo do seu tratamento e autonomia no que está fazendo, autonomia no benefício. E qualidade de vida, né, cara? Eu acho que é isso que a gente busca. E, ó, eu tenho duas coisas para falar, não sei se o Hamilton tem alguma coisa para falar. Tá? Não, já mas falei bastante. Tá, eu tenho, na verdade são 3, tá, que eu tenho para falar. Primeira coisa, Carlos, você fica fazendo assim para hipnotizar o seu cliente? Ah, bom, porque eu também não, tá? Quer dizer, até já usei. Até já usei, né? Não tinha, eu podia pegar aqui o negócio aqui, ó. Não fica, isso aí não. Isso aqui mas tem pessoas que como você mesmo já contou. Expectativa. Se o cara falar para mim, cadê o relógio? Eu tenho um relógio. Olha aqui, isso. Todos nós temos. Todo mundo tem bom, isso. Aí eu tenho uma pergunta aqui, ó, do espaço funcional. Tá? Eles perguntaram assim, tem como graduar o nível da dor? Minha dor pode ser maior que a do outro. Mas como saber? Eu não sei. Porque para mim o que importa é o seguinte, a dor que o Marcelão tem, a gente fala assim, ó, de 0 nada a 10 bombando, arregaçando, bombando, nem sei se eu posso falar essa palavra aqui. Qual é o do Marcelão? O Marcelão chega para mim e fala 5, 6, 7, 10, eu vou acreditar nele. Se o Hamilton chegar para mim e falar assim, não, o Hamilton tem mais resiliência, é um cara que suportou mais, para ele o 10 do Marcelão é 7. Ok, para mim é 7. O do Guilherme, de repente, é 8. Então, para mim, eu trabalho com o que o cliente me traz. Então, lembra lá atrás, quando eu, no começo, em algum momento, aí eu falei de o que o cliente me traz? Não é só o que eu pergunto e ele me traz. Ele me traz também essas informações. E tudo que ele me trouxer, eu vou usar para benefício dele. Então, sempre o cliente, a diretiva, é um diálogo entre o terapeuta e o cliente. Se o terapeuta não pergunta, não dialoga com o cliente, isso não estou dizendo que a pessoa está hipnotizada ou não importa. Eu tenho que pegar desde o começo até o final. Até eu liberar o cara, eu preciso ter conversando. Hipnose é conversação. A entrevista que você faz com o cliente é conversação. Tomada de informação e aproveitamento dessa informação em benefício do cliente. Carlos, tem mais uma pergunta aqui, ó. A Maria do Carmo está perguntando o seguinte: mulheres têm mais dores do que os homens? Isso é certo? Olha, eu não trabalho com esse padrão que ela tem mais ou menos dor. Dor é uma coisa pessoal, entendeu? É muito pessoal e totalmente subjetivo, entendeu? Vamos lá, vou dar um exemplo extremo. Eu gosto de trabalhar com extremo. Então tem lá a mulher tá com dor, tal, e aí o marido chega e fala assim: isso é frescura, vai, levanta, vai lavar a louça. Meu, a dor que ela sente é a dor que ela sente. A dor que eu talvez sinta seja diferente do que a dor dela. Vou dar um exemplo. Às vezes o cara corta no papel, a mão fica... Homem, quantos homens no vídeo no YouTube, o cara vai tomar uma injeção, o cara apaga. Então, é muito pessoal e subjetivo. Então, calma lá, né? Ô Carlos, eu não sei. Eu acho que eu entendi a pergunta da Maria do Carmo de uma forma um pouco diferente. Talvez eu esteja enganado. Na minha percepção, que a gente está falando de fibromialgia. Talvez ela tenha querido se referir ao seguinte: estatisticamente, mais mulheres têm problemas de dores ligadas, relacionadas sim. Eu falei lá, de 10 casos, 9 são mulheres.
Por quê? Tem a menor ideia. Ninguém sabe. A única coisa que a gente tem é estatística. 9-1. Entendeu? Talvez... Oi, fala. Não, pode terminar, desculpa. Não, talvez... Não tem ideia, ninguém sabe. É tudo chutômetro. Vou falar assim, a biologia da mulher, ou a mulher se expressa melhor, ela se exprime melhor, porque a mulher realmente ela fala mais do que o homem, ela tem a capacidade, o dom da fala, e o homem às vezes é meio retraído e fica sofrendo sozinho. Não sei. Não tem resposta para isso. Eu vou entrar um pouco em tudo que foi falado, do que o Carlos respondeu, do que o Hamilton respondeu e do que eu entendi da pergunta. Tá? Vamos lá. Você pode não ter entendido, né? Não. Tá. Você falou certo, é isso mesmo. Mas assim, o que eu entendo com relação à dor é assim, sabe? Eu acho que as pessoas, o Carlos falou, é uma coisa muito subjetiva, né? E eu acho que as mulheres, elas têm o costume de falar sobre o que está acontecendo com ela e sobre o que elas estão sentindo, né? Os homens, até por questões culturais, eles já não têm esse costume. Então, de repente, eu até posso estar sentindo uma dor, eu posso até estar sentindo um incômodo, mas os homens, eles demoram mais para falar e demoram para se cuidar e tudo mais. Até isso é uma dica para os homens que estiverem assistindo, tá? Dor não é normal. Tá doendo? Alguma coisa está errada, né? E aí, a gente tem mais uma pergunta aqui, ó. É possível trabalhar com fibromialgia de forma remota? Claro que é. Cleverson está perguntando. Claro que é. Se você pode trabalhar presencial, remoto, o trabalho de mapeamento, o negócio é a interação. O segredo está na interação entre as partes, entendeu? Porque o importante é você perguntar, ter diálogo, perguntar, mapear sem pressa, sem correria. Quanto mais você conseguir montar o cenário ideal, montou o cenário da pessoa, maravilha. Aí você entendeu? Esse é o negócio. Porque todo mundo fica pensando assim, que a parte mais importante é a hipnose. Não é, cara. A parte mais importante é você mapear e psicoeducar. Por quê? Porque aí quando você vai fazer a hipnose, 50% do trabalho já está feito. Entendeu? Eu já vou trabalhar com foco. É por isso que eu falei do planejamento. Faz parte do planejamento você trabalhar de uma forma mais estratégica. Já chama planejamento, já é um negócio estratégico. Então, se é para fazer estratégico, vamos fazer direito. Entendeu? Então, se eu tenho uma maneira de metade do meu trabalho eu já adiantar, por que eu vou deixar para só na hora da hipnose? Não faz sentido. Na hora da hipnose, eu vou pegar todo esse ferramental que eu tenho de conhecimento, mais todo esse mapeamento, e aí eu vou focado, eu já vou direto, eu já não perco tempo, eu ganho tempo. Então, se é online ou se é via internet, não tem problema nenhum. Muita gente, a gente atende via internet, a gente sabe que presencial, aí é um problema mais da outra pessoa. Se a pessoa prefere, eu prefiro presencial. Ok. A outra fala assim, não, mas eu estou por exemplo, no tempo que estava a Covid bombando aí logo no começo, eu atendi gente com dor. Pô, o cara estava lá no Acre, lá em Amazonas, não dá para o cara vir aqui, entendeu? A pessoa vir aqui. Então, é via internet. Liga o WhatsApp lá e, vamos trabalhar. O negócio é fazer bem feito, é isso que importa. Seguinte, a Lohane aqui, ela falou, doutora Lohane, né? Ela falou o seguinte, né? A fibromialgia é um diagnóstico reumatológico, psiquiátrico. De modo geral, as mulheres estão mais predispostas a ter adoecimentos do humor do que os homens, por fatores hormonais, culturais, etc. É exatamente isso. O que eu falei,
Na outra live, eu acho que eu toquei bastante nesse assunto biopsicossocial, entendeu? Tem todo um contexto aí que faz com que o negócio seja pior para a mulher do que para o homem, entendeu? Então, tá. É isso. Ô Carlos. Obrigado pela contribuição, viu? Muito bacana. Isso. Manda a pergunta Eu vou agora falar aqui um negócio aqui que acho que vai ter assunto para você encerrar a live agora. Tá bom, manda aí. Está acabando o nosso tempo, né? Manda. Mas vamos lá. É o seguinte, ó. Eu imagino, né, que vão ter pessoas que vão assistir essa live porque devem ter fibromialgia, né? Ou tem algum conhecido, ou tem algum tipo de dor, enfim, tá? Sim. Seguinte, cara, fala pra mim, como que você faz para convencer a mim ou a essas pessoas que estão assistindo, tá, de usar hipnose para fibromialgia? Você tem algum argumento aí, alguma coisa que você pudesse falar? Vamos lá. Então, me pegou aí de calça curta agora, mas vamos lá. Primeiro, se você tem algum motivo emocional no seu inconsciente, nós vamos junto, o terapeuta e o cliente, descobrir e resolver de uma forma mais rápida. Tá? Não vai ficar esperando anos e anos e anos só. Então, se você já resolveu suas causas emocionais do passado e depois trata a ansiedade de futuro, está trabalhando aí a parte emocional de uma maneira bem forte. Então, esse seria um primeiro motivo. Segundo, eu sei como é que funciona o seu cérebro e compreendo a percepção e a interpretação da dor. Eu tenho técnicas para dar uma contornada, né? De dar um bypass aí nas redes neurais dolorosas, incentivando aí novas redes neurais, novas conexões mais saudáveis, vamos chamar assim, né? Então, só aí já ajuda em aspectos psicossomáticos da dor. Bom, terceiro, eu também posso ajudar, incentivar você a ter melhores hábitos de saúde, de bem-estar, né? Se você tem hábitos ruins, a gente pode ajudar a trocar por uma coisa que seja melhor. Então, 4. Vou ensinar você a gerenciar a sua dor com diversas técnicas para usar no seu dia a dia ou quando você estiver na iminência, antes de uma crise. Essa é a sacada, antes de uma crise. Tá? 5º, eu posso ajudar com psicoeducação de uma forma continuada, te passar conhecimento, te ensinar, te explicar o que está acontecendo. Como é que tudo isso que eu falei aí está rolando dentro da sua cabecinha. Te mostrar a saída. Eu não te mostro, assim, sempre, em todas as coisas que eu trabalhei, mesmo na minha profissão do passado, etc., eu sempre trabalhei do seguinte, eu não trago o problema. Eu entendo o problema e trago a solução. Uma coisa que eu falo para os meus alunos é o seguinte, no mundo da problemática só tem problema. Eu trabalho no mundo da solucionática. No mundo da solucionática tem solução. Entendeu? Então, como é que você tem solução? Entendendo. Entendendo, você começa a mapear e você começa a ir para a saída, né? Resolver os problemas aí no mundo da solucionática e não no mundo da problemática. E, obviamente, tudo isso é um conjunto, né? A mente melhora, tem mais controle da rotina, melhores hábitos, atividade física, mais qualidade de vida, melhora sono, menos remédio, menos dor, etc. E é para aí. Vendi para você, Marcelão? Vendi ou não? Ô, Carlos, oi. Isso porque eu te peguei de calça curta, porque você não estava... Pessoal, vocês já pensaram, se eu tivesse falado com o Carlos, me dá... hoje de manhã eu tivesse virado para o Carlos e falado, Carlos, eu vou fazer essa pergunta para você. Vocês já pensaram o grau de conhecimento que esse homem tem, a quantidade de informações que ele traria para a gente, tá? É isso que a gente quer que vocês entendam e saibam. Cada um de nós aqui, dentro das nossas especialidades, dentro dos nossos conhecimentos, né? A gente está preparado para isso. Ó. Que aula que o Carlos deu hoje. Foi maravilhoso. Você está de parabéns, cara. Tá? O negócio é que a gente tem que estudar, cara. Tem que estudar, tem que se preparar, tem que
fazer o seu melhor no dia a dia. É isso, cara. É assim que funciona para você fazer o trabalho bem feito, né? Ó, eu tenho duas coisas aqui para falar. A Maria Elizabeth está nos elogiando aqui, né? Muito bom como sempre. Vocês são feras. Eu não vou responder o espaço funcional. Uma culpa não é só minha, não. A culpa é do Guilherme, tá? Eu estou esperando o Guilherme me chamar para a gente fazer o tratamento. Pena que o pessoal que vai ver a live depois não aparece essas coisinhas aqui que aparecem pra gente ao vivo, cara. Não, eu vou falar, ó, é o seguinte, eu falei que eu queria emagrecer e que o Guilherme ia me ajudar, né? Não foi nem na outra live, foi na outra passada, né? Foi. Mas eu tô esperando meu terapeuta me chamar pra gente fazer um tratamento. Chama eu tô peso aqui, ó. Tô precisando de emagrecer. Guilherme, ó, o pessoal tá cobrando aí, ó. É com você, não é comigo, não. Guilherme, o Marcelão já fez um pix aí, né, Guilherme? Pessoal, brincadeiras à parte, tá? Eu ainda não perdi nenhum quilinho, porque essa semaninha aqui foi bem complicada aqui na clínica, muito trabalho, muita coisa, mas a gente vai ajeitar um horário aí, o Guilherme, né? Tem o José Hamilton também, que dá uma mãozinha aí pra gente, se precisar, especialidades deles, esse negócio de regime, balão e tudo mais, né? Bom, eu queria agradecer a todos. A gente está aqui terminando a nossa live. A gente tem mais uns minutinhos aí. Se tiverem mais perguntas, podem fazer, né? E nesse meio... é verdade, ó. A Maria Elizabeth está falando que nesse meio tempo teve churrasco, tá? Opa, por isso que eu não emagreci. Churrasco né? De lei. Então, vamos lá. Eu queria agradecer a presença de todos. Nós continuamos aqui o Grupo Treinamentos, trabalhando para que você tenha o melhor atendimento, a melhor qualidade da sua consulta, dentro do seu atendimento, para que vocês possam ser felizes, tá? Acho que o foco de todos nós que estamos aqui nesse momento é a felicidade dos nossos clientes, né? Então eu agradeço a presença de todos, né? Até a semana que vem. E a semana que vem eu já vou adiantar o meu assunto da live, tá? A semana que vem eu vou falar a respeito de terapia de casais e familiar, tá? Terapia de casais e familiar, né? E só uma coisinha antes aqui, ó. Fala aí. Existe uma pergunta aqui do Lucas, tá? Manda. Ele fala que ele gostaria de saber se a hipnose cura a ansiedade, tá? Bom, eu vou deixar para que algum de vocês respondam aí, se alguém quiser responder. Eu já tenho a minha resposta, mas eu gostaria que vocês respondessem. A minha, então eu só vou fazer uma inserção aí. Quem cura é Deus. Eu só vou falar isso. Deus é que cura. O resto aí eu deixo para os meus companheiros aí falar, se quiser fazer alguma observação aí. Ele está perguntando se cura a ansiedade. A gente não pode falar de cura, né? Até essa brincadeira do Carlos está em cima disso. Agora, com a utilização de técnicas, com a hipnose, você consegue, Lucas, você consegue ter um controle muito grande. Você consegue baixar o nível dessa ansiedade a um nível aceitável. Até porque a ansiedade é uma coisa que a gente precisa ter em algum grau. É impossível alguém não ter ansiedade nenhuma. Porém, se a sua ansiedade está te incomodando, está atrapalhando a sua vida profissional, não sei, com o uso da hipnose, a gente consegue baixar o nível dessa ansiedade para um nível aceitável e ela deixa de te incomodar. Agora, a gente não pode falar em cura. Absolutamente não tem como falar em cura. Quem cura é Deus. Deus é que cura. E assim, ó, quando a gente fala de tratamento com hipnose, existe uma frase bem legal
que é o seguinte, né? A gente falar dessa questão da cura, é assim, ó, a gente pode entender que exista uma autocura, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer como o Carlos falou, como a Milton falou, a gente vai tratar o quê? A gente vai tratar os sintomas, tá? Então a gente vai aliviar esses sintomas que a pessoa tem, né? A gente vai trabalhar o passado da pessoa, ver o que causa essa ansiedade, a gente vai entender quais os fatores que são gatilhos para essa ansiedade, né? A gente então vai fazer todo um estudo com essa pessoa e aí a gente vai dar ferramentas para ela trabalhar a si mesma, né? Para que ela execute esse processo que vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de momento para momento. E o Carlos falou uma brincadeira, mas é aquele negócio. O que vai realmente curar a pessoa é a fé que ela tem no processo que está acontecendo, tá? A gente fala que cura é Deus, mas quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Né? É diferente a minha visão, é diferente o meu entendimento. Então, assim, quem vai curar é a minha fé. A fé no quê? A fé em Deus, a fé no terapeuta, a fé em tudo que acontece à nossa volta, tá? Então, isso é que vai me curar, isso é o que vai me tratar, tá? Agora, foi o terapeuta que tratou, que curou? Não, o terapeuta não curou nada. O terapeuta, ele apenas vai trabalhar para que você se conheça melhor, para que você cresça como pessoa, né? E possa lidar com esses momentos de ansiedade, de depressão, enfim, de tudo que a pessoa possa ter. Tá? Desculpa ter falado demais. Não, por isso eu até falei a parte lá para trás, para a gente ter muito cuidado com com essas coisas mais místicas, aqueles gurus, influencers. Não, toma esse chazinho aqui que vai passar a sua... Às vezes você está com um quadro mais complexo aí, não só de dor, mas a dor, ela é um sinal. Né? A gente já falou isso em outras áreas, é um sinal, é a sinaleira ali para você, falar, está acontecendo alguma coisa. Então, você tem que buscar tratamento especializado, você tem que prestar atenção em quem, no médico, por exemplo, que ele tem acesso a recursos e ferramentas, ele vai mandar você fazer um exame, vai olhar você por dentro, entendeu? Vai ver o que está acontecendo. Então, cuidado com esse negócio de, vem aqui que eu curo, toma esse chazinho, toma essa pílula, toma, sei lá. Eu sou bem reticente em todas as coisas são boas, dentro de que todas as coisas são boas. Todas significa tudo, tem que procurar tudo é bom. Mas não esquece o tudo. Tem que ir no médico, tem que ir no fisioterapeuta, tem que ir no educador físico, tem que ir no hipnoterapeuta, tem que ir no... blá, 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 tem. É tudo. Bom, a Maria Isabel está agradecendo pela resposta. Nós é que agradecemos, Maria Isabel. Nós que agradecemos a participação de todos. E, infelizmente, está na hora da gente encerrar, né? Queria agradecer muito a participação de todos. Mais que agradecer, eu queria parabenizar a todos vocês que estiveram conosco durante essa 1 hora de live. Obrigado e parabéns pela participação de todos. E boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Valeu. Guilherme. Quer falar boa noite aí, Guilherme? Boa noite a todos. Até semana que vem. Até semana. Pessoal, boa noite. Namastê, Carlos. Muito obrigado pela aula que você fez hoje. Valeu, eu que agradeço. Tchau, tchau.